Saudações, gente bonita. Mestre Leider falando. Aqui em Goiás são 5h20 da manhã. Acordamos mais cedo porque a gente tem que levar água pro bando aqui, ó. Que tá sem geladeira até que eles compraram chegar. Que vai ser terça-feira. Não dá pra ficar sem gelo nesse calor. Tá uma onda de calor horrível sobre o centro-oeste. Temperaturas realmente passando os 40 graus. Aqui, chegando aos 45 no Mato Grosso. Então, não posso deixar meu bando sem água gelada, né? Sem gelo. Tô indo. Agora não. Mas o que me acordou mesmo foram os passarinhos. Gente, que algazarra. Tinha de tudo. Saracura, bem-te-vi, pardal, rolinha, periquito, pomba, canarinho. Agora deu uma diminuída. Mas vocês precisam ver o frejo que tava isso aqui. Vocês precisavam ouvir o frejo que tava. Muito pássaro. Eles sempre fazem barulho, mas na época de calor, eles começam mais cedo, é 5h20 em Goiás, você vê, já tá de dia, já amanheceu. E nessa época do ano aqui, só amanhece 5h10, mais ou menos. Uma pomba. Então, a soma de sol levantando cedo com calor enlouquece os passarinhos. Deu 5 horas, o barulho é mais que o suficiente para você acordar. Eu acho isso mais barato. Normalmente, eu sempre levanto mais ou menos nessa hora. Só que eu não saio porque eu fico em casa resolvendo coisas, né? Hoje não, eu expliquei para vocês. Todo dia que aquele senhor sai com o cachorrão dele. Hoje não, porque tem que levar água pro bando. E como o calor tá insuportável, eu tenho que fazer isso antes que o sol realmente conspire contra a goianidade. Ela pode ver que atrás da indústria lá na frente a luz ainda está acesa, mas os postes daqui já apagaram. Quer dizer, é automático, né? Já foi suficiente para apagar a luz dos postes. Ó, esse barulho de galo, sim. As pessoas criam suas galinhas em casa. Coisa que eu também acho muito massa. Né? Tem seus ovos e tal, fica de boa. Ó, aí quando um galo canta, os vizinhos se sentem desafiados e começam a cantar também. Começa bem cedo, lá pelas 4 da manhã. Isso é um garnizé. Pelo timbre, dá pra saber quando é um galo e quando é um garnizé. Enfim. Vamos falar de geopolítica. Ontem nós estávamos comentando sobre a necessidade de um certo realismo, correto? E nós começamos a nossa análise sobre essa necessidade de realismo a partir da perspectiva do Bin Salman. O Bin Salman não é confiável, o Bin Salman está traindo os árabes, o Bin Salman aquilo. Né? Quase como um comadrismo da geopolítica. O Bin Salman, são críticas também ao Erdogan, críticas ao Modi, que estão traindo, que estão não sei o que, gente. Geopolítica não é uma disputa entre marido e mulher, não. Esse negócio de shift, traição nos países, buscam o próprio interesse. No caso do Bin Salman especificamente, o Bin Salman esquece esses babacas americanos cuja fortuna é fictícia, baseada em papel. Quando e não se
Quando a Bolsa de Nova York quebrar, a fortuna desses caras vai ser reduzida, se não a pó, pelo menos a serragem, certo? O que o Elon tem? Ações, cara, tem ações. O que o Bill Gates tem? Ações. O que o Jeff Bezos tem? Ações. Eles têm ações, eles não são ricos de verdade, eles têm ações. E ações sobrevalorizadas, muito sobrevalorizadas, porque como os Estados Unidos estão na pindaíba, está quebrando, está caminhando na direção do precipício, as poucas empresas que dão lucro estão muito sobrevalorizadas. Vou dar um exemplo, a Tesla. A Tesla, ela lucra menos do que a BYD, ela vende menos do que a BYD, mas vale 7 vezes mais. Como assim? Como é que ela vendendo menos, lucrando menos, faturando menos, como é que ela vale 7 vezes mais do que a BYD? Simplesmente não vale. Essas 6 vezes extra é especulação. Então você pode reduzir a fortuna do Musk para um sétimo. Certo? Quanto eles falam que o Elon Musk tem? Divido por 7. É o que ele tem. E quando quebrar, não é que vai voltar o valor que é o correto, não. Vai despencar. Então esses caras todos, repito, esses bilionários todos, a fortuna deles é fictícia, eles não têm esse tanto de dinheiro. O homem mais rico do mundo, mas de longe mesmo, por tudo que ele controla, é o Bin Salman. Você pega o homem mais rico do mundo, tem o que quer, quantas esposas ele quiser, as mais bonitas que o dinheiro pode comprar, tem uma fortuna incalculável, tem poder, certo? Você vai seduzir o Bin Salman, falar assim, ó, o que você acha daquela terra pequena, pobre, onde habita um povo pobre que você não gosta? Você quer ir à guerra conosco por ela? Gente, coloca-se no lugar do Bin Salman. A pergunta realmente é essa. Pegue aquele pedaço de areia pobre, sem recursos, onde habita uma gente que você não gosta, que na verdade você despreza, que são os palestinos, e enfrente algumas das maiores potências do mundo por ela. Qual seria a sua resposta? Entende? Você já é muito rico, imensamente poderoso. Arrisque tudo, sua riqueza, sua fortuna, seu poder, para lutar por uma gente que você despreza e uma terra que não tem nada para te oferecer. Você lutaria? Ou você acha que o Bin Salman tem esse complexo de super-homem, de herói da Marvel? Gente, por favor, né? Vamos falar com um pouco mais de honestidade intelectual, vamos ser um pouco mais adultos. É evidente que ele não vai à guerra por isso, mas ele vai à guerra. Sabe por quê? Ele vai à guerra pelo que ele ainda não tem. Ele quer glória, ele quer imortalidade. Certo? Em resumo, ele quer ser o novo califa. Assim como o Erdogan quis e ainda quer ser o novo sultão, o Putin, o czar, Xi Jinping, o grande líder, bom, isso ele já é. O Modi, o herói nacional da Índia, esses caras têm ambições, isso é normal do ser humano, e ele tem como realizá-las. O que o Bin Salman ainda não tem? Ele ainda não tem glória, ele ainda não tem o prestígio morredouro. Então ele quer Jerusalém Oriental, ele quer controlar as 3 cidades sagradas do islamismo. Ele já tem Meca e Medina, falta Jerusalém. Ele só precisa da parte oriental, não precisa da parte ocidental. Pode deixar os judeus e os cristãos em paz. Ele quer a parte oriental. Ele quer a mesquita de Al-Aqsa. É isso que ele quer. E é isso que ele vai ter. É isso que pode seduzi-lo. Então, só que para isso, existe uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho existe uma pedra que se chama Jordânia. Até porque a capital da Jordânia, Amã, é extremamente bem posicionada. Extremamente bem posicionada. Ele precisa da Jordânia para ele. Deixa eu mostrar um mapazinho rápido aqui. Se vocês olharem para esses mapas, vocês vão ver que a Jordânia encaixa muito bem na Arábia Saudita. E que aí, Jordânia, sendo da Arábia Saudita, vai permitir aos árabes fazer fronteira com Israel. Olha a posição de Amã. Está do lado dessa mancha vermelha, extremamente bem conectada. Por que ela vai entregar Amã para a Jordânia? Não, vai ficar com ela.
E aí, esse negócio da solução de dois estados, gente, já era, acabou. Não vai ter solução de dois estados, não vai ter o grande Israel que o Theodor Herzl sonhava. Isso não vai acontecer mesmo, não vai acontecer mesmo. Não vão voltar as fronteiras de 1967, pode ter certeza que não vai voltar. Não vai voltar as fronteiras originais, que era para ser em 1947. Não vai ter solução de dois estados, igual o norte lá, Galileia, aquele pedaço pequeno vai ser do Estado de Israel, não. O que a gente vai ver vai ser isso, a Palestina. Solução de um único Estado. Um único Estado e o Estado palestino. Certo? Não tem mais espaço para uma solução de dois Estados. Ou prevalece o Estado de Israel, ou prevalece o Estado palestino. Infelizmente, foi para isso que as coisas se dirigiram. Quando o nosso colega Benjamin Netanyahu, falou do alto da sua arrogância, da sua prepotência, citando o Eclesiastes, que tem tempo para paz e tem tempo para guerra, e que ele havia escolhido a guerra, ele selou o destino do próprio país, da própria terra. Porque eu acredito que Israel ainda acha que está nos anos 1990, nos anos 2000, quando era uma grande potência econômica, certo? Quando tinha um grande prestígio e poder militar. Cara, não existe mais prestígio e poder militar. Até o exército mais poderoso do mundo. Teve até um infeliz, o segundo exército mais forte do mundo, atrás do exército do Vietnã apenas. E de onde esse cara tira essas ideias de jirico? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente o que é o exército de Israel. Observem bem, camaradas, sabe o que é esse molhado na calça deles? É mijo, de medo. Quando eles não estão enfrentando criança, quando eles não estão bombardeando hospital, essa é a coragem deles. Esse é o segundo exército mais poderoso do mundo depois do Vietnã. Cara, da onde esses analistas tiram essas merdas? Certo? Olha só o mijo na calça dele. Então, sem essa de o exército de Israel, não, gente. O exército de Israel, pela primeira vez em 50 anos, vai estar enfrentando países, vai estar enfrentando exércitos nacionais. Eles não estão dando conta de um grupo insurreto pequeno, certo? Porque os Houthis ainda não começaram a lutar, não. O Hezbollah ainda não começou a lutar de verdade, não. Por enquanto, eles estão enfrentando Hamas e alguns grupelhos de inspiração terrorista. Porque o terrorismo é um método, sabe? Não é um grupo terrorista, é um grupo que pratica o terrorismo, certo? É isso. Terrorismo é um método. O Estado de Israel pratica terrorismo de Estado. Dois tucanos não se beijam. E é o que está acontecendo, a guerra de tucanos. Um grupo terrorista contra o Estado terrorista. Mas o Hezbollah ainda não entrou. O Irã ainda não entrou. E os caras já estão se mijando, cara. Já estão se mijando. Cadê? Esse é o segundo exército mais poderoso do mundo. Atrás do Vietnã. Sério que isso é o segundo exército mais poderoso do mundo? É com isso que eles vão vencer a guerra? Sem munição? Sem recurso natural? Porque Israel não tem nada. É um pedaço de areia que vende sistemas e equipamentos para repressão e espionagem para o resto do mundo. Perfeito? Para governos do mundo inteiro, para forças armadas do mundo inteiro. Israel não tem como vencer essa guerra. Porque, está secundado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos. Sim, de fato, isso é verdade. Só que isso não significa mais o que significava no passado. Isso é uma quimera. Estou apoiado pelos Estados Unidos. E a Ucrânia também estava. Olha a situação da Ucrânia. A Geórgia também estava. Olha o que aconteceu com a Geórgia. O imbecil do Pashinyan achou que a Armênia também estava. Olha o que está acontecendo e o que vai acontecer com a Armênia. Ser apoiado pelos Estados Unidos significa o quê, camarada? Então Israel vai perder. O mundo vai mudar. Queira o Ocidente ou não, a nossa análise é de que já era, cara. Já era. Disse um ponto a favor dessa mudança, quer dizer, como é que você atrai a Arábia Saudita pro palco? Dando ao Bin Salman uma coisa que ele quer, que é uma coisa que ele não tem. Um prestígio imorredouro, uma fama imorredoura. A glória eterna. E essa glória eterna
vai ser conquistada, vocês viram no mapa, quando ele tomar Jerusalém Oriental para si. Antes ele tem que resolver o problema da Jordânia. O que implica dizer que a Jordânia vai ser rifada. Escreva o que eu estou dizendo, a Jordânia vai ser rifada. Porque não tem outro caminho. A China, a Rússia e o Irã vão ter que concordar em entregar a Jordânia para o Bin Salman. Ah, mas se eles não quiserem, não, isso não. Nós estamos falando do mundo árabe. Querer ou não querer, isso não faz parte da discussão. Certo? E repito, a gente, claro, a gente ama o povo palestino, a gente não quer que essa tragédia aconteça, mas ela vai acontecer, está acontecendo. Porque para você convidar quem pode realmente resolver a coisa toda, ou seja, a Arábia Saudita, você tem que dar para ela uma coisa que ela quer, e ela não quer a Palestina. Ela não precisa da Palestina. O que ela quer é Jerusalém Oriental. O que ela quer é Amã. O que ela precisa é da Jordânia. Então dê isso a ela, dê isso ao Bin Salman, e o Bin Salman entra. Ele não é burro. Por que eles sacrificaram o poder, a glória, o prestígio, a riqueza que ele já tem, por causa de uma terra que ele despreza e de um povo que ele não gosta? Isso não existe. Nós estamos falando de seres racionais. Ai, o Bin Salman, gente, por favor. Eu vejo esses caras fazendo essas análises rasas, miúdas, ocas, sabe, pequena mesmo, como se existisse uma obrigação moral. O que esses caras andam lendo? Não é Sun Tzu, não é von Clausewitz. Os caras andam lendo Poliana, né? Andam lendo Poliana e assistindo filme da Marvel. Mas eles acreditam em heróis, que você tem que fazer o bem, e deve achar que geopolítica é sobre isso. Só que não é. Geopolítica não é sobre isso. Perfeito? Ele tem que entender que geopolítica não é sobre isso. Geopolítica é a disputa entre nações. É a busca por recursos. A política em si, ela tem que levar em consideração que a guerra é a política. Só que por outros meios, como disse o von Clausewitz. A guerra, ela não é per si, vou fazer a guerra para libertar um povo oprimido. Gente, nós estamos falando de Bin Salman, um homem com $1 trilhão. Um homem que faz oprimidos, o senhor da opressão. Por que o senhor da opressão, o governante absolutista e absoluto do país dele, e que impõe o terror na Península Arábica inteira, vai lutar por um povo oprimido? Me explica. Por que o maior opressor do mundo árabe, talvez do mundo, vai lutar por um povo oprimido? Quer dizer, o que esses analistas têm na cabeça no lugar do cérebro? Porque não é questão de torcer, é questão de ser burro mesmo. Gente, o Bin Salman tem que abrir mão de tudo por um povo que ele odeia, por uma terra que ele não precisa, tomando riscos desnecessários. Para libertar ele, o grande opressor Bin Salman, tem que libertar um povo oprimido. Gente, por favor, é sério, vamos parar com isso. Vamos tentar fazer uma coisa mais séria aqui. A gente se propõe a isso. E, bom, pelo jeito não é todo mundo, né? Pelo jeito não é mesmo todo mundo. Que algumas pessoas fazem a torcida. Dá uma lida lá em Poliana, né? Relê Poliana, depois lê Poliana Moça. Vai assistir um filme da Marvel. E aí eles vão fazer análise geopolítica. Pelo jeito é isso. Né? Não vou dizer que eu respeito, estaria sendo hipócrita. Não respeito, não recomendo que vocês respeitem. Que analise geopolítica desse tipo. Quem tenta mostrar para vocês o mundo sob essa ótica está enganando. Não sabe o que está falando. Perfeito? Isso vale retoricamente a direita e a esquerda. A coisa é muito mais complexa do que isso. Mas muito mais complexa. E é necessário que isso fique claro, que isso fique bem entendido. Bom, isso posto, qual que é a motivação, o que pode de fato motivar o Bin Salman? Por que os iranianos estão nessa? Eles têm um pouco de fé. Os saídos têm fé, são descendentes do profeta. Eles não podem visitar a mesquita de Al-Aqsa há quase meio século. Há mais de meio século, na verdade. Não pode visitar a mesquita de Al-Aqsa. Sendo controlado pela Arábia Saudita, ao menos isso eles vão poder. Porque os iranianos podem ir em Meca, podem ir em Medina, mesmo quando a relação entre a Arábia Saudita e o Irã era a pior possível, eles tinham o direito de visitar Meca e visitar Medina, e querem ter o direito de visitar Jerusalém Oriental e a mesquita de Al-Aqsa.
Simples assim. Correto? Simples assim. Não é fácil entender? Só a gente ser intelectualmente honesto. E vai dar tudo certo. As coisas podem ser compreendidas. Gente, eu parei pra... Olha os trabalhadores ali. Parei pra tomar um cafezinho, né? Comi um pão de queijo, porque eu também sou filho de Deus. E eu acho engraçadíssimo. Eu acho, assim, engraçado no sentido de maravilhoso, encantador. A dinâmica. Aqueles são funcionários da mineração. A mineração manda os ônibus pegar os funcionários. Então eles se encontram todos os dias no mesmo lugar. Trabalho em turno. Então, as turmas basicamente são sempre as mesmas, que é o turno de um e o turno de outro. E aí eles conhecem a moça dos biscoitos, como eu disse. O pão de queijo dela é soberbo. O café deles é muito bom. E o biscoito frito é nossa senhora, E aí eu vejo eles conversando, você ouviu a música que eu mandei pra senhora? Então quer dizer, é uma senhora, né? E eu falo, gente do céu, que coisa fantástica. É o tipo de camaradagem que você encontra nas periferias. E encontra, basicamente, eu sei que também entre comerciário. Mas entre industriário, Lari, que você vê a chaminé das indústrias lá na frente. Entre os industriários é mais comum. Porque, goste-se ou não, gente, trabalhar na indústria química oferece risco. Certo? Basta como se diz aqui em Goiás, mandiocar e a merda tá feita. Certo? Trabalhar em indústria química, porque tem fábrica de ácido, né, de ácido sulfúrico. Catalão não importa ácido sulfúrico, os ferrovias não trazem ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem que ser feito aqui. Já mostrei várias vezes para vocês pedaços de enxofre na ferrovia. Eles trazem o enxofre do Porto de Santos, né, até Cubatão e tal. Trazem o enxofre do Porto de Santos e aquilo é transformado em ácido sulfúrico para depois ser transformado em ácido fosfórico, para depois ser utilizado junto com fosfato, né, mineral moído, que chama de fosfino, também já mostrei para vocês, em fertilizante, né, e o fosfato bicálcico, que é usado inclusive em ração. Então a cidade usa uma grande quantidade de ácido, tanto sulfúrico quanto fosfórico. E trabalhar nessas fábricas não é tipo assim, oh meu Deus, que coisa segura e salubre, não é assim, né? As indústrias aqui na direção da casa da minha mãe são indústrias secas. Certo? Indústria seca, praticamente não produz resíduo, a não ser o esgoto, né, industrial e tal. Mas as indústrias do outro lado da cidade são indústrias químicas. E aí o bagulho é mais tenso, certo? Então você tem nessas circunstâncias um companheirismo que me encanta. E eu não sei se deu para ver, mas ali tinha desde jovem, pessoa na faixa dos seus 20 e poucos anos, até senhores que estão na faixa dos 60, ou seja, está muito próximo de se aposentar. A lei da pessoa fica 40 anos na mesma empresa, fica 40 anos na mesma empresa, e não é incomum que o filho trabalhe, às vezes até o neto, na mesma empresa. A mineração é um serviço relativamente estável, sabe? Você entra lá, você faz a sua parte, e dá tudo certo, você fica. O salário é bom, não vou mentir para vocês. O salário é bem razoável, dá para você viver muito bem. Isso aqui é um bairro operário. Certo? Esse aqui é essencialmente um bairro operário. Muita gente trabalha nas indústrias que tem aqui no setor industrial, né? No DIMIC, que apesar do nome, só tem uma misturadora de adubo enorme, da ADM, gigantesca, mas só uma. E muita gente, como vocês viram ali na fila, trabalha no DIQIC, que é o Distrito Químico Industrial, que é mais ou menos do outro lado da cidade. Então esse aqui é um bairro industrial, de trabalhadores da indústria. Certo? E as pessoas, você pode ver, vivem bem. É claro que a casa dos engenheiros, ela é melhor do que a casa dos demais funcionários, mas aqui nessa rua particularmente, nas ruas paralelas
da esquerda, perdão, tem muito caminhoneiro também. Mas é uma dinâmica muito interessante mesmo. Eu gosto do companheirismo. A gente fica falando da geopolítica enquanto guerra, né? Vocês viram? Guerra, não sei o que, enfrentamento. Cara, se cada um buscasse o seu, cada um protegesse o seu, sabe, sem neura, dava pra viver igual o povo vive aqui, em paz. Sabe, em paz. Eu acho não. Tenho uma convicção muito grande que é mais ou menos como os chineses veem o mundo. Por isso que eu tenho certeza que quando a gente finalmente sair dessa dominação do Ocidente e entrar na nova era, o que está chegando, o mundo vai ser bem melhor. Nós vamos sair desse mundo de Faria Limers, certo? Competitivo, insensível, egoísta, sem caráter, para um mundo de operários. Então eu tenho confiança, tenho muita confiança de que as coisas vão melhorar. Podem compartilhar ela comigo e ter um ótimo dia. Até.